Beleza. Bom, gente, boa semana para todo mundo. Começo de semana, depois do recesso, vamos lá. A gente vai meio que revisar, né, Karl Marx, porque eu vi que vocês já tiveram em sociologia. Como eu estava explicando, para quem não estava aqui ainda, a gente conversou se mantinha Karl Marx ou tirava. E como a gente está com o cronograma mais tranquilo, as pessoas votaram por deixar. Então vai ser rapidinho, tranquilo. Começando pelo contexto, né, de Revolução Industrial na Alemanha, né? A Alemanha estava muito forte, também não foi só a Inglaterra. E na época, acho que já era Alemanha, né? Mas o Marx ele foi muito influenciado pelo Hegel, que também era alemão, só que na época era chamado de Áustria, né? Então essa influência de Hegel vinha porque o Marx no início ele era muito idealista. O idealismo é aquela corrente da filosofia que acredita que a gente muda o mundo pelas ideias, né? Aí o Hegel tinha as ideias da dialética, que é a contradição, na verdade, é um avanço, né? As ideias opostas geram uma síntese. E no início o Marx ele acreditava nisso. Não que depois ele fique contra, mas depois disso ele vira um materialista, ao invés de idealista. Então, um materialista ele acredita que as relações do mundo material é que vão mudar o mundo, né? Porque é elas que compõem o capitalismo. A gente vai focar mais no Karl Marx mesmo. A gente não vai falar tanto sobre comunismo nem socialismo. E a ideia principal dele, né, é chamada de materialismo histórico dialético. Dialético, de novo, né, por causa da influência do Hegel. E depois, principalmente, essa influência, lembra lá que a gente falou uma vez sobre a dialética do senhor e do escravo? Ela volta na teoria do Marx, só que de uma maneira muito mais prática, né? A teoria do Marx, o que mais diferencia do Hegel é que o Hegel era mais contemplativo, é tipo assim, mais uma filosofia para você refletir e assim, tentar mudar o mundo a partir da reflexão, enquanto a do Marx era mais prática mesmo, sabe? Mais concreta, né? Tipo, o material daí, ser mais concreta, ter por onde você agir. Então, o materialismo histórico dialético, ele se refere à relação entre o patrão, né, os donos de meio de produção e os trabalhadores, os operários. E essa relação é o que define a sociedade capitalista. E o dialético é justamente por ser algo contraditório. Porque quem trabalha mais são os operários e quem ganha é o patrão. Além daquela questão lá da dialética senhor e escravo, né? Que, explicando rapidinho, para quem não lembra, era que o escravo, ele, na verdade, é transformado em um objeto pelo senhor a partir de ameaças, né, de morte, principalmente. E o escravo ele começa a acreditar realmente que ele é um objeto e ele passa a depender do patrão, do senhor. Mas o senhor, por sua parte, né, ele também passa a depender do escravo porque o escravo vira o sustento. Então, assim, eles ficam indissociáveis, sabe? E aí, a síntese que isso produzia seria meio que você se rebelar para quebrar essa dialética. E aí, por isso, o materialismo histórico falava que a transformação ela deveria vir de baixo, né? Ou seja, da base da sociedade toda, que seriam os trabalhadores, a classe social mais baixa, através de uma luta de classes. Porque, assim, se a gente começa lá do topo, é muito mais difícil, porque é muito mais favorável para a gente começar uma luta de classe com uma peça vital, que seria o trabalhador. Por exemplo, o trabalhador ele é visto literalmente como uma peça num mecanismo, numa engrenagem, e se ela quebra, a pessoa vai lá e substitui, põe outro trabalhador. Mas se todos os trabalhadores se rebelam, né, todas as peças quebram, essa máquina não funciona. Então, a luta de classes começa por baixo. E aí ele traz alguns conceitos que não são cobrados, mas é bom a gente entender
para pegar a ideia de comunismo, socialismo e capitalismo. O Marx, sinceramente, eu nunca li ele direto da fonte. Na verdade, eu li um livro, mas era de psicologia, sobre suicídio, que ele falava, que não tem muito a ver com essa ideia, mas ele estudou muito sobre o capitalismo, então, às vezes quem vai ler Marx estranha, achando que ele está falando sobre o capitalismo, falando bem, mas na verdade, primeiro ele entende para depois oferecer uma opção alternativa. E aí ele chega aos dois conceitos, de estrutura e superestrutura. A estrutura é literalmente a base do capitalismo, mas não só do capitalismo. Ela pode ser a base do socialismo, pode ser a base de um comunismo, e ela é basicamente definida pela relação entre o dono do meio de produção e os trabalhadores. Se há uma relação para aumentar o lucro do dono do meio de produção e diminuir a qualidade das condições de trabalho, seria o que define a do capitalismo. Se seria de igualdade, seria a do socialismo. Então, assim, essa estrutura ela serve para qualquer sistema econômico. E aí vem a superestrutura, porque ela é grande, né? Tipo, como se ela estivesse em volta disso tudo. É tipo a estrutura no meio e a superestrutura em volta dela. Que seria o que está em torno da sociedade, como, por exemplo, a cultura. E aí a superestrutura ela é influenciada pela estrutura. Então, a nossa cultura ela é influenciada pelo modelo econômico que a gente vive, que é o capitalismo. Então, a nossa divisão de tempo, por exemplo, ela é influenciada por essa estrutura. Tipo, o tempo de produzir, de estudar, tempo de lazer. E para o Marx, a gente primeiro tem que acabar com essa estrutura que valoriza mais o produto do que o ser humano. Então, dentro do capitalismo. E aí um outro conceito que ele traz é a da praxis. Como eu falei, a dele era mais... A filosofia dele era mais prática, né? Ele queria mudar o mundo, literalmente. Então, quando ele fala, por exemplo, operários do mundo todo, univos, ele está tipo incitando uma rebelião, né? Ele queria que as pessoas não naturalizassem os abusos de poder, de capital, de acúmulo de dinheiro. Ele queria realmente rebelar as pessoas, porque seria uma maneira de acabar com isso. E aí tem algumas perguntas de história, né? Sobre Revolução Industrial, que falavam daqueles movimentos operários, como que era ludismo, de quebrar máquinas, completamente marxista, né? Influenciada por ele. E aí, outro conceito. Isso aqui até agora não cai tanto, esses conceitos de estrutura, superestrutura e praxis. Começa a ser mais cobrada essa parte de mais-valia. E depois, principalmente, de alienação. Mas então, mais-valia é quando o patrão ele fica com todo o lucro que é produzido às custas dos trabalhadores forçadamente, né? Então, assim, jornadas de trabalho intensas, trabalho escravo, trabalho infantil, péssimas condições, e tudo isso para o patrão receber mais, né? Além de que, como é aquele modelo de produção de linha de montagem, o trabalhador ele não sabe o que ele está produzindo, né? Isso aí já é alienação. Então, tem um impacto psicológico muito grande, né? E o patrão que recebe mais à custa dos trabalhadores. E aí o Marx ele queria conscientizar as pessoas de que se rebelar e não produzir uma maneira de lutar contra a mais-valia. Não produzir era uma maneira de lutar contra a mais-valia. Eu li de um jeito meio errado. É bem Charlie Chaplin mesmo. É bem Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Aquele filme dele apertando os parafusos é a linha de montagem. E aí a gente lembra da dialética do Hegel, né?
senhor e do escravo, que o patrão depende do operário para ter seu sustento. Então o Marx ele lembra disso e fala para se rebelar. Aí eles começam a quebrar as máquinas. Se eu não me engano, chamava ludismo esse movimento. E aí, antes de lutar contra a mais-valia, era importante desconstruir a linha de montagem, né? Entender como que ela funcionava, justamente para lutar contra a alienação. Porque a alienação ela tem um impacto gigantesco em muita coisa mesmo. Desde a saúde física dos trabalhadores, né? Porque eles ficam lá apertando o parafuso, fazendo movimento repetitivo. O impacto psicológico também que é produzido. Também cria um sistema todo complexo, né, de terceirização, que uma fábrica, na verdade, produz só uma peça, que aí vai juntar com uma linha de montagem de um carro. Então, torna muito mais difícil lutar contra, é como se fossem defesas, sabe, dessas empresas. E tudo isso vai transformando o capitalismo cada vez mais complexo, né? Hoje a gente já vive num capitalismo muito diferente do que estava surgindo na Revolução Industrial, justamente porque a gente já passou da terceira fase da globalização, né? Então, ainda existe trabalho escravo, só que atualmente isso tudo é alinhado com ausência de impostos em certos países. Então, por exemplo, a Nike fazia muito, né? Coloca, sei lá, empresas, fábricas, na verdade, não empresa, em países com pouca fiscalização para fazer praticamente um trabalho escravo mesmo. Então, essa parte de alienação é com certeza que mais cai em vestibular. Vai desde o Charlie Chaplin apertando os parafusos e causando um adoecimento, né, até a questão de trabalho escravo atualmente. Que já caiu bastante no vestibular, inclusive, né, essa questão de trabalho escravo. Eu lembro que já teve um exercício da Unicamp sobre isso, do Enem também, e até poucos anos atrás, né, tinham aquelas peças de roupa que vinha com até uma mensagem dentro, né, tipo, trabalhadores na China, no Vietnã, e eles estavam em trabalho escravo pedindo ajuda. Isso tudo é um fruto da alienação. E isso tudo é planejado, inclusive, pela linha de montagem, sabe? Não é um acidente, é justamente planejado. Então, a alienação, para a gente entender, assim, imagina uma rotina, você acorda todos os dias muito cedo, sei lá, 5 horas da manhã, vai lá, bate cartão, né? Marca a presença no trabalho. Aí você faz os mesmos movimentos até ir embora, e assim a vida toda até você aposentar por invalidez, praticamente. E tem inclusive uma charge, que ela já foi cobrada em vestibular também, mas são dois carinhas conversando na fábrica, na esteira, né? É uma esteira que vai passando e eles só vão apertando os botões, assim, né? Apertando os parafusos. E aí um fala pro outro, finalmente eu vou me aposentar. E o que eu tô mais curioso é ir até o fim dessa esteira, ver o que eu tô fazendo. Depois de, sei lá, 30 anos. Então isso é alienação. E a maioria das fábricas eram nessa linha de montagem, com cada um responsável só por uma parte. Então, no fim, você não sabe o que você mesmo está produzindo. E o impacto psicológico disso é muito grande, porque você não sabe a participação social que você tem, sabe? Parece um negócio até meio bobo, tipo, eu não sei o que eu faço de importante para a sociedade, mas tem um impacto muito pesado. É como se você fosse descartável, sabe? E uma vez eu conheci um senhor no norte de Minas, e ele trabalhava numa empresa que era tipo da Volkswagen. Ele era a linha de montagem, assim. E aí, como eu falei, né, de essa questão de globalização, ele trabalhava meio que numa subsidiária, né, numa
microparte da Volkswagen que não produzia carro. E ele achava, por mais de, sei lá, 20 anos que ele trabalhou lá, que ele estava fazendo os carros da Volkswagen. E aí, depois desse tempo que ele se aposentou, ele descobriu que, na verdade, ele produzia uma corda que fazia parte de uma máquina que produzia peças para o carro da Volkswagen. Então, tipo assim, é um sistema muito complexo, sabe? Porque é muito mais difícil se rebelar quando ele tem essas minúcias, assim, né? É muito difícil você quebrar isso tudo. E ele trabalhava com um tipo de cola, assim, então ele achava que estava, sei lá, produzindo a cola para juntar as peças, mas na verdade era uma goma para ele fazer uma corda. E aí depois que ele descobriu isso, ele falou que ele sentiu praticamente uma depressão, porque ele via os carros da Volkswagen na rua e falava para as pessoas assim, olha, eu que produzi esse carro, sabe? E tem um texto, na verdade, uma música, né? Que eu não me lembro de quem é, chama Cidadão. É Zé Ramalho? Deixa eu ver quem é. Zé Geraldo. Não, Zé Ramalho. Apareceu o Zé Geraldo aqui, mas é Zé Ramalho. Que é aquela. Já foi cobrada também no Enem. Quem fez o simulado que eu preparei viu essa questão lá. Eu trouxe ela depois, mas é aquela música que fala sobre um pedreiro que ele olha para um prédio e ele fala que ele que construiu o prédio. E aí passa uma pessoa na rua, um cidadão de bem, né? Entre aspas, até o nome da música, cidadão. E ele fala, tipo, você tá olhando o prédio porque você quer roubar? E na verdade foi, tipo, fruto do trabalho dele, sabe? Do suor dele. Isso que um pedreiro não é uma linha de montagem, né? Ele atua ali diretamente. Mas ele não pode nem apreciar aquilo que foi produzido por ele. E aí, uma das partes mais importantes agora da alienação também, que costuma ser cobrada também no vestibular, é a questão do valor. Porque aqui embaixo a gente vai ver que existem dois tipos de valores para o Marx. É o valor de uso e o valor de troca. Na alienação, como o próprio operário não sabe o que ele está produzindo, ele não sabe o valor total que vai ter a mercadoria. Ele não sabe quantas etapas são, ele não sabe quanto de material é usado. Então, o valor de troca disso, ele não faz ideia. E aí, como ele não faz ideia, os donos da fábrica é que tem um maior controle do preço, né? Além de que vira meio que uma receita, né? Tipo, só o patrão sabe como produzir aquilo, porque, de novo, é planejada a linha de montagem, essa questão do operário não saber o que ele está fazendo. Então, por exemplo, ele pode estar achando que está só apertando o parafuso ali, um parafuso, sei lá, custa R$ 1, mas na verdade ele pode estar fazendo um carro de milhares de reais. Então ele não faz ideia mesmo do valor de troca. Se ele estava vivendo a primeira revolução industrial, olha, eu acho que estava. Eu acho que é a primeira. Isso aí eu acho que seria melhor perguntar para a professora de sociologia, sinceramente. Mas eu acho que foi sim, porque pelos textos dele, e Hegel era anterior à Revolução Industrial, mas eles chegaram a viver mais ou menos no mesmo período, então acho que sim. E acho que o Manifesto Comunista foi em 1888, um negócio assim. E aí, explicar melhor agora sobre os valores de uso e valores de troca. O valor de uso, ele é basicamente a satisfação que a mercadoria dá. E, tipo, você tem um celular rápido, sabe?
e isso te produz uma satisfação. Você ter, às vezes, uma necessidade, né? Tipo, sei lá, você tem uma hernia de disco, então um tênis que tem uma pisada mais ergonômica. Isso tudo é um valor de uso. Ele é muito mais ligado com a emoção, né? Que você tem com aquele produto, com apego, com afeto. E o valor de troca, ele é literalmente tanto de tempo que foi gasto, tanto de esforço, que a maior parte, né, do valor dele é o material também. E tempo nada mais é do que uma objetificação, né, quer dizer, tempo não, dinheiro, nada mais é do que uma objetificação do tempo, né? Quanto mais um negócio demora para ser feito, mais custoso ele vai ser. E a gente, na verdade, não ganha, tipo, salários aleatoriamente. Geralmente ele é diretamente proporcional ao tempo que a gente trabalha. Mas não é só isso. Tem também a importância do trabalho e várias outras coisas bem erradas que não tornam esse ganho de salário equivalente ao dos outros, né? Tipo, você às vezes ganha muito mais do que uma pessoa trabalhando muitas horas a menos. Então não é tão proporcional assim ao tempo, mas a ideia do dinheiro é justamente a gente transformar o tempo num objeto. E aí, então, o valor de troca é isso, né? É o valor medido pelo tempo e o esforço para produzir a mercadoria. E agora um termo, um conceito que as pessoas entendem bem errado, que é o fetichismo ou fetichização dos objetos. Tem gente que acha que fetichização do objeto é você querer comprar, querer gastar porque isso te faz bem. Eu já ouvi também gente falando que a fetichização ela seria o equivalente ao valor de uso, né? Tem gente que acha que fetichização é a satisfação que a mercadoria oferece porque ela te deixa feliz. Mas, na verdade, ela... eu já ouvi também que a fetichização, ela dá mais importância à mercadoria do que à pessoa. Isso aí tá mais ou menos correto, né? Mais ou menos essa pegada. Porque, na verdade, a fetichização é a falta de consciência que você tem, geralmente, quando você compra um negócio, de como ela foi feita, sabe? Tipo, às vezes as pessoas acham que celular dá na árvore. Eu conheço gente que troca de celular todo ano. Eu acho um absurdo. E assim, ela não sabe todos os processos que foi feito. Tipo assim, a guerra que ela tá financiando em países africanos, porque o minério que a gente pega no celular para fazer o celular realmente tá financiando uma guerra na África. Então, assim, tudo isso para produzir um celular. Então, o Marx ele queria deixar as pessoas conscientes de que qualquer coisa que a gente comprar foi alguém que fez, sabe? Desde que não seja, sei lá, uma fruta. Coisas que não são naturais, passou pela mão de alguém ali e esse alguém provavelmente sofreu para fazer isso. Então, assim, aquela famosa frase, né, comunista de iPhone, as pessoas confundem algumas coisas. Eu acho que essa frase está parcialmente correta, na verdade, porque, que nem eu falei, o celular é um negócio foda, porque eu não vou ser hipócrita, eu tenho um, eu tô com ele já faz anos e anos, eu não pretendo trocar, porque eu tenho consciência de que esse minério, mas todas as outras fábricas, muita gente sofreu, muita gente morreu pra gente ter um celular. Então é essa a ideia que o Marx tinha. E não tem como a gente fugir, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vai comprar coisas, a gente não consegue viver sem celular, não consegue viver sem geladeira. Então, sempre que a gente vai comprar alguma coisa, passou por alguém ali, já pela mão de alguém. Mas a gente pode, tendo essa consciência, evitar comprar de certas marcas, né? Então, um comunista de iPhone realmente fica contraditório, porque a Apple também financia essa treta toda.
Eu tava vendo muita coisa que tá surgindo ultimamente, muita loja, né? Tipo, principalmente com o movimento vegano, de roupas veganas, cruelty free, né? Livre de crueldade. Então, essa questão de fetichismo está muito ligada a esses movimentos, né? Como eles estão em alta, pode ser que apareça alguma coisa do tipo, tentando alinhar as duas coisas. Que as pessoas entendem fetichismo bem errado, como se fosse um conceito de que o celular vai te trazer felicidade, por isso um fetiche, sabe? Elas provavelmente pensam no fetiche sexual, que é algo que dá prazer, e elas acham que o objeto é a mesma coisa, sabe? Um fetiche seria, na verdade, você ficar feliz com o celular, mas não é isso. O fetiche, a fetichização é a falta de consciência do que foi usado para produzir, de quem foi usado para produzir. Então, alienação, mais-valia e o fetichismo são as partes mais cobradas do Marx. E, de novo, essa aula aqui é sobre o Marx. Não é uma aula sobre comunismo nem socialismo. Então, tem outros tipos de pergunta que aparecem, que são voltadas ao sistema econômico, que é voltada ao socialismo, ao comunismo, mas ela é mais para a história. Com filosofia a gente fica por aqui mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vou passar para o exercício. É aquela música que a gente já falava. Beleza. Esse aqui acho que é do Enem de 2016. Vou aumentar um pouquinho. Aí ele fala, né? Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é... Então ele dá dois textos. Um é aquela música que a gente falou e o outro é do Marx mesmo. Então, texto 1. Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirando ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber e para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Então é basicamente essa questão da fetichização, né? Não é tanto da alienação, porque o cara que construiu o prédio, ele sabe que construiu o prédio. Mas essa questão de fetichização, porque esse cidadão desconfiado que passa por ali não pensa que esse prédio foi construído por alguém e esse alguém pode ser aquela justa pessoa que está ali. Aí o texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Então, assim, é bem dialético, né? É bem contraditório. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Então, é de novo alienação, né? Como um ser estranho, né? O trabalhador não sabe o que é, e como uma força independente é a fetichização. Ou seja, a pessoa olha aquilo e acha que, sei lá, o notebook deu na árvore, como se fosse independente de alguém. Então, com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego, fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços, estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo
industrial e tecnocrata, instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária, ou derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Algum palpite? Uhum. Isso aí, a letra E. Não sei se o Henrique abriu o microfone para falar, não foi sem querer, mas é a letra E. A relação entre trabalho e modo de produção capitalista, né? Ela é derivada do acúmulo, né, de capital, aumento da riqueza. É uma ganância, né, do patrão de querer sempre mais e concentrar ali o modo de produção para ele. E a ampliação da exploração do trabalhador, a mais-valia. Quando ele fala que a relação entre trabalho e modo de produção, ele está falando da estrutura, que a gente viu aquele conceito. Só explicando, porque às vezes o exercício, se ele colocasse a estrutura capitalista, aí talvez ficasse um pouquinho mais difícil. Mas é isso aí, gente. Alguém tem alguma dúvida? Falar um pouco sobre A? Então, a letra A, baseada na desvalorização do trabalho especializado, a linha de montagem, ela é ainda, né, um trabalho especializado. Aquele trabalhador ali, ele está focado justamente em fazer aquela peça. E assim, a linha de montagem, ela é uma peça essencial, pelo menos no início do capitalismo. Então, aqui ela está falando que a relação entre o trabalho e o modo de capitalista e o modo de produção capitalista é baseada na desvalorização do trabalho especializado. Então, não é. É, na verdade, na valorização, né? E aí, lembra quando, nossa, indo bem lá atrás, quando a gente teve aula de, se eu não me engano, foi de John Locke e liberalismo, que ele fazia um estudo sobre o mercado, ainda era mercantilismo, né? Não era nem um capitalismo antes, bem antes da Revolução Industrial. Na verdade, acho que era entre mercantilismo e capitalismo. Mas ele falava nesse estudo sobre mercado que o surgimento de um trabalho especializado foi importantíssimo para o mercado, né? Lembra lá que antes todo mundo produzia a sua própria casa, a pessoa produzia o próprio tênis, fazia roupa, cultivava galinha, sei lá, fazia um monte de coisa. E aí surgiu o trabalho especializado. É tipo assim, uma pessoa só faz o tênis, uma pessoa só faz a camisa, e aí gera um mercado. Porque cada um tá vendendo um negócio ali, então a gente faz uma troca. E aí no capitalismo isso aumenta, porque existem fábricas voltadas só para produzir uma peça, igual eu falei, o velho que eu conheci lá, o cara ficou, sei lá, 20 anos achando que estava fazendo carro na Volkswagen, mas na real ele estava fazendo uma corda para fazer uma peça que produzia o negócio do carro, para fazer uma máquina. Então, assim, o modo de produção capitalista, na verdade, ele valoriza o trabalho especializado. E aí o aumento da demanda social por novos postos de emprego, não sei se foi bem uma demanda social, né? Porque tinha trabalho escravo, né? De crianças, trabalho infantil, trabalho de mulheres grávidas. Então, não era bem uma demanda social. Se fosse uma demanda social, seria a própria população pedindo, sabe, por emprego. E ali a questão é que o salário era tão ruim que até as crianças precisavam trabalhar. Então, não era bem uma demanda social, era meio que o contrário, era uma exploração social. Alguém tem alguma dúvida?
A gatinha comunista chegou. Chegou atrasada justo na aula do Marx, que pena. Mas vocês já tiveram, né? Então tá tranquilo. Se ninguém mais tiver dúvida, vou parar a gravação. Ah, fazendo prova. Bom, gente, vou parar aqui a gravação. A gente conversa qualquer coisa.